Como as plantas, os homens também crescem, alguns na luz, outros nas sombras. Há muitos que precisam das sombras e não da luz. Vamos começar entendendo quem é Carl Jung. Ele foi psicoterapeuta e psiquiatra que desenvolveu o conceito de sombra, inconsciente coletivo e persona. De todas as camadas que compõem a estrutura da psique humana, essas três são a que mais interessa para o nosso estudo. A sombra é formada quando ainda somos crianças. Ela é o resultado do processo de socialização e desenvolvimento psicológicos aos quais todos nós somos submetidos. Como resultado, criamos uma máscara, que em latim chama-se persona. Esta persona é a parte bonitinha de nós que vai interagir com o mundo. A mente humana, segundo Carl Jung, é composta de uma dualidade fundamental, que inclui tanto luz quanto sombra. Esta é uma forma metafórica para descrever as diferentes dimensões da psique, onde a luz representa as qualidades conscientes e aceitas da personalidade. Inclui nossas virtudes, talentos, valores e aspectos positivos que exibimos abertamente para o mundo. Já a sombra pode ser composta por impulsos, desejos, medos e fraquezas que não se encaixam na imagem pública que queremos projetar. Portanto, temos a tendência de esconder o lado sombra, não só dos outros, mas também de nós mesmos. Pode bem ser que nessa lista de aspectos negativos, ou que pelo menos achamos negativos, estejam incluídos também bons potenciais, não reconhecidos por nós e que podem nos ajudar ao longo da vida. Seja como for, é com a junção e o equilíbrio desses dois aspectos, luz e sombra, é que manifestaremos a totalidade do nosso ser. Qual a dinâmica para a formação da sombra? Durante nossa vida, todos nós vimos sendo moldados por pessoas à nossa volta. Elas acabam nos impondo conceitos do que é correto ou errado, agradável ou desagradável, aceitável ou rejeitado pela sociedade. Isso nos obriga a manter apenas aqueles comportamentos tidos como aceitáveis. Assim, nossa personalidade vai se moldando com tais parâmetros, com a finalidade de nos encaixar nessa grande família que chamamos mundo. Nem é preciso dizer que essas regras são criadas pela família, pela escola e pela sociedade. E, como já foi dito, esse movimento educacional se inicia ainda na nossa infância. Em muitos casos, nesse processo de modelagem, acabamos até por reprimir habilidades que poderiam ter um potencial de nos tornar realmente fortes e completos. Este modo de operação é passado para nossa mente sem que percebamos, através do inconsciente coletivo. E sabe o que é pior? É que acabamos por perpetuar isso, à medida em que educamos as crianças, tendo como base essa herança. Nessa seara, com o passar dos anos, vamos gradativamente perdendo nossa autenticidade e aquele brilho nos olhos que tínhamos na juventude. Quem nunca sentiu que uma parte de nós que nos fazia vibrar pela vida foi desaparecendo até sumir sem deixar vestígios? Sim, isso aconteceu porque fomos estimulados a criar uma máscara para poder viver e sobreviver na sociedade. Em muitos casos, nesse processo de modelagem, acabamos até por reprimir habilidades que poderiam ter um potencial de nos tornar realmente fortes e completos. Ocultação essa que, entre outros motivos, foi estimulada por regras sociais. E olha que nem estou dizendo que regras não são importantes, e nem estimulando ninguém a quebrá-las. O que estou querendo dizer aqui é que seguir regras cegamente, sem uma devida filtragem, pode ser perigoso. E é perigoso por quê? Quando dizem que esses comportamentos ou sentimentos nossos não são aceitáveis, automaticamente jogamos ele para a sombra. E uma vez nas sombras, eles vão ficar lá esquecidos. E pode bem ser que nesse pacote existam elementos úteis e que podem nos ajudar no futuro. Quem sabe na conquista de um objetivo, ou até mesmo para nos salvar de um perigo, caso seja necessário. Esse tipo de movimento educacional está zumbificando as pessoas. Dessa forma fica realmente difícil a sociedade melhorar, porque assim somos de pouca utilidade para nós mesmos e para os outros. Além do mais, há um chamado para cada um.
Mas no meio dessa bagunça mental, não há possibilidade da gente perceber qual é. Não quero aqui que você entenda chamado como uma palavra de cunho espiritual. Não mesmo. O chamado a que me refiro é aquela coisa única que somente você pode realizar. Mas, por tudo que foi dito, você nem mesmo poderá levar uma vida razoável. Quanto mais descobrir sua missão especial, o seu chamado. Mas alegrem-se, pois esse texto tem a missão de te ajudar a se tornar um ser mais completo e mais autêntico. Porém, para conseguir isso, vai ser preciso integrar a sombra, a parte reprimida do nosso ser, ao nosso eu. E trabalhar para sempre, enquanto você viver, para manter equilibradas a luz e a sombra. Para nos guiar nessa jornada, vamos nos valer do processo de individuação criado por Jung. Agora vamos lá, vamos entender a sombra por completo. Começando pela estrutura da psique. Jung propôs uma estrutura complexa da psique humana, dividida em várias camadas ou componentes. As principais divisões da psique são, segundo Jung, primeiro, consciente. É a parte da mente que contém pensamentos, sentimentos e percepções dos quais estamos cientes. 2. Inconsciente pessoal. Esta camada contém experiências, memórias e sentimentos que foram reprimidos ou esquecidos, mas que ainda influenciam o comportamento e os pensamentos conscientes. 3. Inconsciente coletivo. Uma das contribuições mais significativas de Jung para a psicologia, o inconsciente coletivo, é uma camada profunda da psique que contém memórias e padrões de comportamento compartilhados por toda a humanidade. Esses conteúdos não são adquiridos por experiências pessoais, mas são herdados e universais. Inclui os arquétipos, que são imagens e símbolos primordiais que aparecem em mitos, sonhos, religião e arte. 4. Arquétipos. Elementos estruturais do inconsciente coletivo. Os arquétipos são padrões de comportamentos inatos e universais que influenciam a maneira como percebemos e reagimos ao mundo. 5. Persona. Persona é a máscara ou papel que uma pessoa adota para se apresentar ao mundo e se adaptar às expectativas sociais. 6. Sombra. A parte do inconsciente da psique que contém aspectos reprimidos, ocultos ou indesejados da personalidade. A sombra inclui tanto características negativas quanto positivas e que não foram integradas ao consciente. 7. Ânima/ânimos. Ânima representa o lado feminino do inconsciente nos homens, e ânimos representa o lado masculino no inconsciente das mulheres. Todas essas 7 divisões são interligadas e dinâmicas, influenciando-se mutuamente e contribuindo para a complexidade da psique humana. A integração desses elementos, especialmente a sombra e os arquétipos, é fundamental para o processo de individuação. Como se forma a sombra? Desde cedo, aprendemos quais comportamentos, pensamentos e emoções são aceitos ou rejeitados pela sociedade. Os pensamentos e emoções que não são aceitos, nós reprimimos. Logo, eles são empurrados para o inconsciente, lugar onde a sombra começa a se formar. A sombra é um fenômeno psicológico resultado da repressão de muitos dos nossos pensamentos, sentimentos e habilidades, como foi dito. Carl Jung diz que esconder tais coisas não as faz desaparecer. Elas apenas se afundam em nosso inconsciente, e a isso ele chamou de sombra. Como se forma a persona? Agora que sabemos como se forma a sombra, vamos saber como se forma a persona. As partes, entre aspas, ruins que escondemos não desaparecem. Elas vão para um lugar. Mas para onde? Esses elementos, sem que percebamos, são empurrados para trás de uma máscara que criamos. Essa máscara chama-se persona. Na sequência, é isso que vamos apresentar ao mundo. Ou seja, vamos interagir com o mundo usando essa tal máscara.
Melhorando um pouco mais esse entendimento, a persona é um conceito desenvolvido por Jung para descrever a máscara ou papel que uma pessoa adota para se adaptar às expectativas sociais e interagir com o mundo exterior. Agora, um alerta. Quando uma pessoa se identifica excessivamente com a persona, o lado sombra tende a atuar com mais força, e isso irá levar a uma desconexão com o seu eu autêntico. Daí porque deve haver tantas pessoas angustiadas, hipócritas e pessoas com aquela sensação de vazio. E por mais que busquem respostas para tal vazio, nunca encontram. Reconhecer e aceitar os aspectos negativos da psique e integrá-los à persona irá lhe favorecer para conseguir o equilíbrio saudável e, com sorte, pode até voltar a ter aquele brilho nos olhos. Como a sombra pode te ajudar? Pessoal, a gente precisa perceber que vivemos em uma sociedade que também está doente. É uma sociedade despreparada para receber qualquer um, em especial quem é diferente. O motivo desse despreparo reside na herança desse modo operacional de educação, que vai passando de pai para filho, de geração a geração. Se você não estiver disposto a quebrar esse círculo vicioso, é certo que você irá educar o seu filho nos mesmos moldes, e aí no futuro eles vão sofrer como você sofre hoje. Pense comigo, sustentar uma máscara é um fardo para qualquer um. Agora imagine você sustentar uma máscara por uma vida inteira. Você irá ficar tão drenado que poderá pensar até em desistir da vida. Já foi informado a você que na sombra também existe um potencial oculto que pode nos ajudar. E é aí que o assunto começa a ficar interessante. Quando se diz que há potenciais no lado sombra, talvez a coisa não seja tão fácil de entender assim. Vou te dar um pequeno exemplo e assim talvez você consiga identificar melhor os potenciais escondidos no lado sombra. Esse exemplo é bem superficial, mas deve ser o suficiente para que você possa entender. Supondo que você seja um trabalhador bem disciplinado e esforçado. Logo, o seu lado sombra é preguiça, que lhe convida constantemente para parar um pouco, jogar um videogame ou fazer outra coisa qualquer. Aí você resiste, pensando ou dizendo não ter tempo para bobagens. Veja que o que esse lado sombra está fazendo, caso você escutasse, é impedir que você venha a ter uma estafa ou cair doente mais tarde, por ser tão luz, tão disciplinado assim. Espero que esse exemplo tenha sido útil para que você reconheça que no lado sombra realmente há potenciais que podem nos ajudar. Você terá que reconhecer e integrar o lado sombra ao eu. Isso não significa abraçar o lado negativo da psique, nada disso. A ideia aqui é reconhecer que somos feitos de uma dualidade. Elencar os principais pontos desse lado obscuro da mente que precisam de nossa atenção. Ao lançar mão desse processo de individuação, ele acreditava que, à medida que nos aproximamos de um estado de totalidade, acabaremos por nos tornar uma pessoa mais completa e autêntica, alinhada com seu verdadeiro eu, e viver uma vida mais integrada e significativa. O conceito de individuação sugere que precisamos explorar a sombra através de uma autoanálise de autoconhecimento. Agora, você pode buscar a ajuda de um profissional ou fazer tudo sozinho. E para isso tem que procurar estudar e, é claro, à medida que for aprendendo, colocar em prática. Para que você possa dar um pontapé inicial, no fim do vídeo te darei 6 dicas de como praticar o processo de individuação. Vamos embora tentar? Mas antes, deixa eu fazer uma correlação da sombra, da persona e do processo de individuação de Jung através de uma narrativa espiritualista. Para isso, vou me valer dos escritos de Mokichi Okada. Para quem nunca ouviu falar de Mokichi Okada, segue uma rápida apresentação. Quem é Mokichi Okada? Mokichi Okada, também conhecido como Meishu Sama, é fundador de religião e é considerado filósofo. Nasceu no Japão em 1882.
Ele tinha uma visão diferente de mundo e do universo. Baseado nessa visão, escreveu muitos livros que tiveram um impacto radical nos conceitos de espiritualidade, filosofia, ciência e arte. Esses livros são chamados Ensinamentos de Meixo Sama. Esses ensinamentos, somados à sua filosofia de vida, influenciaram o pensamento de muitas pessoas e contribuiu para mudar o destino de um número considerável delas. Por isso, embora não seja registrado no meio acadêmico, ele é visto por muitos também como filósofo. Apresentação feita, então vamos dar início à nossa correlação. Para fazer essa correlação, vou me valer de 3 ensinamentos de Meixo Sama. Primeiro, espíritos protetores. Segundo, o mal e os 3 espíritos protetores. E o terceiro é intitulado Makoto. Nesses ensinamentos, consegui identificar uma correlação com a sombra, a persona e o processo de individuação propostos por Jung. Nos 2 primeiros ensinamentos, que são muito parecidos, Meixo Sama afirma que o homem possui 3 espíritos, chamados de espíritos protetores. Esses espíritos são o espírito protetor primordial, o espírito protetor secundário e o espírito protetor guardião. Para que o vídeo não fique muito extenso, eu não vou ler aqui esses ensinamentos. Vou partir direto para a correlação e o resumo. Primeiro, o espírito protetor primordial é o lado bom. No texto, o espírito protetor primordial é descrito como bondade inata e o lado bom do ser humano. Isso se alinha com a persona de Jung, que representa os aspectos da personalidade que são aceitos e valorizados pela sociedade. Esses são os traços que mostramos ao mundo, que são geralmente positivos e alinhados com as expectativas sociais. 2. Espírito protetor secundário é o lado maligno. O espírito protetor secundário é descrito como o mal, o pensamento maligno, que se aproxima do conceito de sombra. A sombra representa os aspectos reprimidos da psique, que são considerados inaceitáveis e vergonhosos. O espírito protetor guardião, sendo um ancestral, pode ser comparado ao conceito de inconsciente coletivo de Jung, que inclui memórias e experiências herdadas de nossos antepassados. Jung acreditava que o inconsciente coletivo é uma camada da psique humana que contém arquétipos e influências ancestrais, influenciando nossas vidas de maneira muito sutil, semelhantes aos pressentimentos e sinais enviados pelos espíritos guardiões. A correlação central entre esses 2 conceitos é a ideia de que tanto Jung quanto Meixo Sama reconhecem a dualidade inerente ao ser humano. Uma luta interna e eterna entre os 2 aspectos positivos e negativos da personalidade, sendo que um aborda o tema com uma narrativa científica e o outro com uma narrativa espiritual. O curioso é que ambos sugerem que para ter uma vida mais equilibrada e autêntica é preciso haver o crescimento espiritual ou psicológico. Para tal é preciso reconhecer o lado obscuro dentro de nós. Quanto ao ensinamento intitulado Makoto, a correlação é mais com o processo de individuação. Vamos lá. Assim como o processo de individuação visa a realização do verdadeiro self e a integração de todos os nossos aspectos da personalidade, o ensinamento intitulado Makoto ensina os indivíduos a se alinharem com a sua verdadeira essência. Meixo Sama acreditava que ao se desenvolver um coração sincero e viver de acordo com a vontade divina, as pessoas poderiam alcançar a verdadeira felicidade e a realização espiritual. Portanto, ambos os pesquisados incentivam a busca pela autenticidade e/ou pelo autoconhecimento, visando uma vida plena e alinhada com a verdade interior de cada um. Esmiuçando um pouco mais, Makoto é um vocábulo japonês que engloba acepções da palavra sinceridade, como fidelidade, honestidade, confiança, devoção, franqueza e autenticidade. Meixo Sama considera extremamente necessária a prática dessas virtudes. Agora meditemos, se conseguirmos praticar tais virtudes, somente com isso, nosso lado sombra já seria iluminado, não é mesmo? Logo não haveria nem necessidade de investigar o lado obscuro, porque automaticamente ele seria iluminado. Sendo assim, isso seria um atalho maravilhoso.
E esse atalho certamente nos faria economizar bastante tempo nessa caminhada. Conclusão. Em tudo há distinção entre yin e yang, positivo e negativo, claro e escuro, dia e noite. Assim é a formação do universo, e contra isso não há nada que se possa fazer. É na dança entre o claro e o escuro que se revela a essência da vida, um eterno equilíbrio entre os opostos que se complementam. Assim como o dia e a noite, o bem e o mal, tudo no cosmos é regido por essa dualidade inescapável. Nós, humanos, também somos dual. Logo, ter ou não ter um lado sombra não é uma escolha nossa. Segundo Jung, o lado sombra faz parte de todos nós. Se desenvolve a partir de experiências acumuladas ao longo da vida e pode tomar contornos bastante negativos caso optemos por ignorá-lo. Já para Meixo Sama, esse lado sombra é o espírito secundário, que tem permissão de acoplar ao corpo quando a criança completa 2 anos de idade. Esse espírito, apesar de representar o lado mal do ser humano, sua existência não só é necessária, como também nos acompanha até o fim da vida. Ao alcançar a completude para Jung, ou a iluminação para Meixo Sama, não mais seremos controlados pelo egoísmo, pelo apego, pela raiva, ganância, agressão, obsessão e sentimentos afins. Sentimentos esses que muitas pessoas têm de sobra e que tornam o mundo um lugar inseguro como vemos hoje. Quando alcançarmos o self ou a iluminação, não é que esses sentimentos irão sumir, eles continuarão dentro de nós. E é como já foi dito, esse é um trabalho que não pode ter caráter passageiro. Entendendo que essa jornada é uma tarefa para a vida inteira, isso vai garantir que fiquemos sempre alerta. E garantir que nosso espírito primordial, ou a nossa persona, como queira chamar, esteja sempre no controle. Como prometido, segue aqui 6 dicas para que você possa começar o seu processo de individuação e assim começar a integrar o seu lado sombra. Lembrando que se você tiver um lado sombra muito aflorado, o ideal é que procure uma ajuda profissional. Outra coisa é que essas dicas são apenas para que você possa iniciar o processo, pois para além dessas 6 dicas, há uma grande lista contendo práticas para essa mesma finalidade. Se precisar, pesquise no Google. Primeiro, autoconhecimento. Dedique um tempo para meditação e autoanálise. Identifique suas emoções, pensamentos e comportamentos. Segundo, exploração da sombra. Identifique os aspectos de si mesmo que você tende a reprimir ou negar. Lembrando que a sombra pode incluir aspectos negativos e positivos. Em vez de lutar contra esses aspectos, aceite-os como parte integrante da sua personalidade e deixe eles se manifestarem quando for necessário. 3. Análise e desenvolvimento da persona. Identifique a máscara social que você usa para se adaptar às expectativas dos outros. Pergunte-se se você está confortável com isso. Se não, seja honesto sobre quem você é e conserte se achar necessário. 4. Busca espiritual. Considere explorar aspectos espirituais e filosóficos que ressoem com você. A individuação também envolve a busca por um propósito maior e uma conexão com algo além do ego. 5. Prática contínua. Procure sempre se engajar em práticas de autorreflexão e desenvolvimento pessoal ao longo da vida e estude sempre. Também pode apreciar a arte, praticar dança, entre outras coisas. 6. Conexão com outros. Participe de grupos ou comunidades que compartilhem interesses semelhantes para trocar experiências e obter suporte. E esse é o fim das 6 dicas. Agora, como bônus, vou passar as diretrizes do ponto de vista de Meixo Sama para alcançarmos a completude. As dicas que seguem é um compilado de diversos ensinamentos escritos por Meixo Sama. Este condensado tentará manter o mais fiel possível a visão de Meixo Sama sobre o que precisamos fazer para conseguir o equilíbrio entre os aspectos luminosos e sombrios do espírito. Vamos lá, vamos em frente. Dica 1. Prática de Makoto, que é o mesmo que sinceridade. Integrar o princípio de Makoto no dia a dia implica em viver com autenticidade e verdade. Essa prática está alinhada com as diretrizes de Meixo Sama e os princípios de individuação de Jung.
pois ter Makoto não apenas facilita a autoaceitação e a integração dos aspectos diversos da psique, mas também promove uma vida mais harmoniosa. Prática da gratidão. Pratique gratidão diariamente, reconhecendo e agradecendo as bênçãos que você já tem. A gratidão é vista como uma forma poderosa de transformar a energia espiritual. Ao focar nas bênçãos e expressar gratidão, você altera a qualidade da energia interna e externa, ajudando a dissipar energias negativas e a derrubar bloqueios associados à sombra, que será gradativamente iluminada. 3. Sempre que possível, fuja de conflitos. Meishu Sama diz, abre aspas, entre 10 ocasiões para discussão, se você perder 8, já está bom. Há conflitos que você não irá conseguir evitar e, nesse caso, eles precisam ser vistos como oportunidades valiosas para o crescimento pessoal. Mas a orientação aqui é que você evite ao máximo entrar em conflito com os outros, pois isso vai te ajudar a manter a estabilidade emocional e mental. Logo vai sobrar energia. Aí você poderá usar essa energia que sobra para trabalhar seu lado sombra. Além do mais, ao escolher a paz, ao invés da confrontação, você estará contribuindo para um mundo mais harmonioso. 4. Sempre que puder, coma alimentos naturais. Uma dieta rica em alimentos naturais e nutritivos pode melhorar o equilíbrio emocional, reduzindo sentimentos de ansiedade, depressão e irritabilidade. Isso acontece porque, segundo a própria ciência, alimentos produzidos sem fertilizantes são mais ricos em nutrientes essenciais do que os produzidos com fertilizantes e agrotóxicos. Tais nutrientes essenciais têm impacto direto na regulação do humor e na função cerebral. Portanto, consumir alimentos sem agrotóxicos aumentará ainda mais a vitalidade e a energia do corpo e seu bem-estar. Com o aumento da energia, fica mais fácil trabalhar os aspectos sombrios de nós mesmos. 5. Procure ser próspero. Na visão de Meishu Sama, a prosperidade não é apenas uma questão de sucesso material, mas também de harmonia espiritual e bem-estar integral. Segundo ele, para se ter prosperidade, a pessoa precisa se engajar em atividades de serviços e ajudar os outros sempre que possível. O altruísmo e o serviço à comunidade são vistos por ele como formas de criar um fluxo positivo de energia, que assim como você a emana, ela retorna para você na forma de prosperidade. Ao conquistar a prosperidade, ela será um importante aliado para te auxiliar de várias maneiras no processo de integração da sombra. 6. Prática de exercícios físicos. Embora isso não faça parte diretamente de suas orientações, há uma passagem no livro Reminiscência de Meishu Sama mostrando que ele praticava exercícios mesmo em idade avançada. Então fica também essa dica. O legal dessas dicas é que você não precisa nem ser religioso para poder se utilizar delas. Mas, se você quer conhecer um pouco mais sobre o Meishu Sama, os links vão ficar na descrição. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.